Já tá lá no YouTube. Deixa eu ver. Eita, eita, encerrar a transmissão. Não. Eita, já estamos transmitindo, desculpa. Já tá lá no YouTube. Eita, eita, encerrar a transmissão. Não. Eita, já estamos transmitindo, desculpa. Já tá lá no YouTube. Gente, alguém vai ter que mutar, porque eu tô me ouvindo duplicado aí. Sou eu. Peraí. Que confusão, gente. Desculpa. Alguém vai ter que mutar, porque eu tô me ouvindo. Nossa, Entramos... gente, eu tô achando. A gente tá transmitindo já? Tá Tá. transmitindo, tá transmitindo. Tá. Entramos mais cedo. Um minuto Pessoal, mais cedo. desculpa. Vamos esperar por aqui, né? Porque a gente teve um problema de conexão com a internet por conta da chuva aqui em Brasília hoje. E aí saiu desse jeito atropelado. Então a gente espera dar 8 horas. Já deu. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos, né? Sim. Uhum. Tá bom. Opa. Eu vou mutar aqui e já volto.
Oi, Adriano. Esperar a Flávia. E ela apresenta e a gente começa. Oi, gente, cheguei aqui. Olá, pessoal. Também cheguei. Correria danada. Gente, boa noite. Só avisando que a gente já tá ao vivo, tá, gente? Eu apertei o botão Tá, sem querer. Tá Então, bom, ok. sem comentários. Bom, gente, boa noite a todos. Hoje é a apresentação de Bruno e Adriana. O tema vai ser neuroses, é mais um tema do nosso seminário Funcionamento do Significante e seus Efeitos, tá? Então, depois da apresentação da Adriana e do Bruno, a gente tem o esquema aí com Karina Ciuto e depois psicoses comigo, tá? E daí a gente encerra o seminário esse ano. E ainda teremos apresentação de investigações. A próxima, que é dia 13 de setembro, vai ser com Luiz Boto. Qual é o tema do Luiz? Não vou conseguir recuperar agora, Flávia. Ah, mas ele está aqui. Luiz, diz aí para gente. Ele está aqui já deu boa noite no chat do YouTube. Bom, será com ele dia 13 de setembro, a gente vai divulgar, vocês vão ter acesso a isso, tá bom? Então, com a palavra, Bruno e Adriana, o tema neuroses, tá bom? Boa noite, gente. Então, só para avisar que hoje é um dia atípico em Brasília, porque chove e temos parte da cidade sem luz, consequentemente sem internet, e eu estou numa região que sofre com isso. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo me manter. Então, falar sobre a neurose dizer sobre a operatória que a tem como resultado. Em Freud, aparece enquanto fixação nas etapas de desenvolvimento libidinal, bem como resultado do recalque e da desmentida, mas não da foraclusão, que seria relacionada às psicoses. A psicanálise freudo-lacaniana é aquela que não define uma posição, ou uma coisa ou outra, e tenta articular conceitos de Freud e Lacan que são distintos epistemologicamente. Podemos pensar que ela não faz uma escolha forçada, resultado das operações de alienação e separação. Tenta, então, se manter sem perdas. O resultado é uma confusão, em última instância, um mau uso de conceitos que têm direções epistêmicas opostas. A neurose, pensada por essa psicanálise, é tomada como a estrutura em que se operou o complexo de Édipo. A relação com os amores edípicos é que constituirá a estruturação psíquica, e a partir dessa novela é que a criança construirá um percurso imaginário para responder à questão da diferença dos sexos. O pai se torna rival por disputar o desejo materno. Ademais, a relação dos traços estruturais com uma ideia de economia neurótica do desejo. Bom, a partir da lógica do significante, a proposta é de não utilizar esses critérios, mecanismos de defesa, fixação em etapas do desenvolvimento libidinal e foraclusão do nome do pai, mas de se pensar a neurose a partir da operatividade da metáfora paterna, articulando-a à inscrição da falta mediante o S de abarrado. Essa inscrição, no sentido de estabelecer que a marca de falta é denominada extração do objeto A. Implica a operatória da metáfora paterna e inscrição da lei através do significante da falta no outro, S de abarrado. Aqui, a metáfora pode ser pensada enquanto fazendo a função de enodar tanto lei quanto desejo. A inscrição da falta estrutural arma a condição para que esta mesma falta funcione como objeto causa do desejo. O objeto A é o objeto causa perdida, a causa do desejo inconsciente.
a falta do objeto ficará ao nível da estrutura. E aí tem uma citação do Alfredo que a gente queria trazer para falar disso, assim, desse momento sobre uma escolha da neurose, né? A respeito do momento inicial em que a escolha foi supostamente feita, ou seja, o momento original do que é normalmente chamado de constituição subjetiva, no sentido desses desenvolvimentos, seria a constituição do assunto ou questão em particular. Porque nos baseamos na noção de estrutura, não podemos dizer nada sobre isso, né? Este é o preço pago por confiar na noção de estrutura. Se se opera com ele, perde-se a possibilidade de estabelecer a origem, o centro e o destino. Bom, a metáfora paterna tem a função de inscrever a castração como estrutural. É uma operação sobre a incompletude da estrutura. A legalidade em jogo é a do nome do pai como significante da lei no outro. O pai no complexo de Édipo, então, não é um objeto real. Portanto, não importa sua ausência ou presença. A questão de sua posição na família não deve se confundir com seu papel normatizador, de legalidade da estrutura de linguagem. Se houver carência de sua presença concreta, não quer dizer que há sua carência no complexo de castração. Pode ocorrer de que ele esteja presente mesmo quando não está e vice-versa, que esteja ausente mesmo quando está presente. Então, assim, não é necessária a presença de um pai para que se opere a metáfora paterna. É possível constatar que, no modelo freudiano, a constituição do aparelho psíquico supõe o acontecimento, sua posterior inscrição e, por último, sua articulação com as palavras. Enquanto o complexo de Édipo se refere a um mito, a metáfora paterna diz respeito a uma estrutura formalizada. O primeiro apoia o sujeito na versão de sua história, dá conta da origem a partir de um relato histórico. A segunda, né, a metáfora paterna, não é passível de se localizar no relato da história. Isso não quer dizer que a história não deva ser considerada, pois não há estrutura sem história, assim como não há acesso à estrutura se não for via história. Mas a história não dá conta da estrutura. Assim, a metáfora paterna é impossível de se localizar em uma narrativa, mas ela não é impronunciável. Pode-se constatar se operou ou não. Aí eu vou trazer uma outra citação do Alfredo também, abre aspas. O mito do Édipo faz da falta um estrutural, um fato contingente histórico, mas nenhuma das contingências históricas explicam o fato de que a estrutura seja incompleta. Fecha aspas. Se para todo falacer a realidade é o discurso, perde-se a referência real. A ordem significante e o outro sempre estarão presentes. A anterioridade da ordem simbólica implica em uma linguagem, A, e de um outro que a transmita. Sendo assim, o pai é simbólico, uma metáfora, um significante que surge no lugar de outro significante. Esse é o pilar do pai no complexo de Édipo. Ele substitui o significante materno. Cai a ideia de que ele é o responsável pela proibição do incesto, propagada em alguns meios. Inclusive, no próprio Hans, a mãe aparece enquanto quem diz, ponha isso para dentro, se você continuar, vou chamar o doutor para cortá-lo fora. Ou seja, o pai enquanto quem proíbe a pulsão real, e aqui pulsão real, Lacan menciona isso no seminário 5, então ainda não é o conceito de real impossível matemático, mas é um real mais relativo à materialidade. Bom, o pai, enquanto quem proíbe essa pulsão real, não é imprescindível.
Isso implica em que o nome do pai não se refere à pessoa do genitor, nem a quem ocupa o lugar de pai na família, nem ao pai rival do complexo de Édipo freudiano. Da mesma maneira, o falo em Lacan não corresponde à representação simbólica do pênis. E aí a gente vai falar um pouco sobre a noção lacaniana de falo, né? Que abarca um campo semântico cultivado pelo trabalho da língua e sua sedimentação na cultura. Baseia-se em investigações da antropologia estrutural para pensar o lugar dos homens e das mulheres na rede de trocas sociais. Há uma recorrência de significações e sentidos do falo associados à fortaleza, vitalidade, saber, renascimento e fecundidade. Isso a gente encontra no livro A Mulher e o Feminino. A Flávia citou esse livro na apresentação dela. Tem textos de diversas autoras. E vou trazer um trecho que diz assim sobre o falo. O falo conta no sistema de Lacan em sua função significante em relação ao desejo do outro, tomado como objeto A, ao menos em uma de suas versões. Se inscreve como termo em um sistema de relações entre o S barrado, sujeito determinado pela cadeia significante, o outro, como encarnação de A ordem simbólica, e também o desejo do outro tomado como objeto A. Nesse contexto, não participa de nenhum modo a inveja do pênis, nem a ameaça de castração, já que são expressões freudianas rejeitadas por Lacan abertamente em muitas das revisões e comentários de casos clínicos que conduziu em seus seminários. E aí, aqui a Maria Inês está citando, né, que o falo em uma de suas versões. Então, a gente vai ver que o falo ele pode ser entendido em mais de uma versão, né? O falo ele é interpretado enquanto significante fundamental, que opera quanto ao desejo entendido como desejo de A. É o significante do desejo para os dois sexos, o significante do desejo do outro. E o falo é também o significado das idas e vindas da mãe, quando a criança formula a pergunta sobre o que quer essa mulher aí, já que fica claro que ela não quer só a mim. A outra coisa que a mobiliza, o falo. A relação da criança é com o desejo da mãe, é um desejo de desejo. Trata-se de saber como ela vai ao encontro desse objeto, o falo como desejado pela mãe. Então, o falo que marca a dialética subjetiva. Assim se inscreve virtualmente o que a própria mãe deseja. Entra aí o desejo de outra coisa, que corresponde, se a gente for pensar aí no grafo do desejo, o segundo nível, né? O falo desempenha papel fundamental na estruturação subjetiva da mãe, ao mesmo tempo, a relação do filho com o falo se estabelece na medida em que o falo é o objeto de desejo da mãe. Essa é uma frase de Lacan. Vou repetir, a relação do filho com o falo se estabelece na medida em que o falo é o objeto de desejo da mãe. Esse desejo do outro, ou desejo materno, desejo da mãe, comporta um para-além, que é atingido a partir de uma mediação dada pela posição do pai na ordem simbólica. Quando o significante nome do pai substitui o desejo da mãe, que se produz o resultado da metáfora paterna, a significação fálica. A substituição se dá na cadeia significante. Consequentemente, tem que haver outro significante em conexão metonímica que permita localizar o significante do nome do pai para substituir o significante do desejo da mãe. Este outro significante é o ideal simbólico, que faz do ideal materno um termo articulado à autoridade do pai.
Bom, eu não vou conseguir trazer a operação, até que a Flávia também trouxe no seminário dela, não me preparei para trazer isso hoje, mas vou tentar sem a imagem, né, pelo texto mesmo que a gente fez. O significante desejo da mãe intermediário cai e o significado, aliás, o nome do pai se apodera pela via metafórica do objeto do desejo da mãe, que se apresenta sob a forma do falo. Aí é a articulação entre lei e desejo. O ideal materno fica articulado a um... Só um pouquinho que sumiu para mim o texto. Aqui, de novo, desculpa. O ideal materno fica articulado a um não todo, o que impede a completude do outro materno. Se não há essa articulação, não há castração. A mãe permanece no lugar do outro, onipotente e sem qualquer possibilidade de uma substituição metafórica. Bom, a partir disso, todos os significantes estarão referidos ao nome do pai, representante da lei na estrutura, que inscreverá a falta no outro. Se todos os significantes estarão submetidos a essa lei, cada um levará em si mesmo uma referência à falta, e o sujeito, enquanto aquele que é significante representado a outro significante, também estará submetido a ela. A metáfora paterna inscreve a diferença entre a e outro, e a lógica de suas relações recíprocas, tendo em vista que a é a gênese e outro é sua encarnação, ainda que não se possa estabelecer a origem de a. O a sempre terá referências estruturais e o outro históricas. Alfredo propõe que a metáfora paterna possa ser pensada tanto como o nome do pai substituindo o desejo materno, quanto como o outro substituindo o a. A é o que legisla o outro, é o primeiro dito que designa a um valor de tesouro significante. Diz respeito à incompletude, é o que dá valor, sempre há algo fora do conjunto. Embora A seja lugar do tesouro significante, não é o código. O sujeito surge, então, da relação, não há o si mesmo. O que há é a emissão de outridade. Contar com o princípio de identidade... sim, desculpa, é uma citação do Alfredo, esqueci de mencionar. Contar com o princípio de identidade como propriedade do saber científico. A ciência funda a argumentação do que contém no princípio de identidade. Ela parte da lei que enuncia A igual a A, fundamento implícito da álgebra. Lacan chama esta manobra a violação original da ciência, já que, se A é uma letra, não significa nada em si mesma, nem sequer uma forma constante de sua escritura. Só é a diferença em relação a todas as outras. E se é só diferença, em sua essência, um elemento diferencial último. Precisa de identidade consigo mesmo. A Flávia nos lembrou no seminário sobre o objeto A, que em Freud todo indivíduo nasce com um desejo sexual incestuoso que precisa ser limitado pelo pai. Portanto, em Freud, o desejo fica localizado no eu, no indivíduo. É um sistema no qual o desejo precisa ser estruturado em primeira pessoa, como um eu desejo X. Já em Lacan, a constituição do desejo terá que ser feita atravessando o campo do outro, dispondo das palavras em A. Esse desejo não está fundado no biológico corporal, mas sim nessa operação de deciframento das ausências e presenças do desejo materno, o Fordá. Assim, o desejo está no campo do outro e não do eu.
A metáfora paterna pode ser pensada como um limite, um nó, um ponto de amarração entre significante e significado, ponto de Capton, que implica na estruturação de 4 elementos enodados entre si. E aí, bom, aqui é uma referência à estrutura quadripartida, né? De 4 elementos. E esse ponto de Capton é aquele botão do estofado, né? Que é responsável pela costura de um estofado, né? Tem uma amarração central. Esse ponto funciona como um basta, que impede o deslizamento infinito do significante. E aí, ao menos 3 termos do nome do pai, né? Que é o desejo da mãe, o desejo do outro, e o desejo da mãe, o desejo do outro, e o ideal do eu, né? Um significante operando como ideal. Esses 3 elementos aqui podem habilitar o 4º elemento, né? Que inclui a possibilidade de existência do sujeito. Assim também procede a função da raiz de -1, em referência à noção de limite. Também ela funciona como um basta, e em cada número que se inscreve na dízima, vemos ser desenhado um limite, um horizonte de um número que nunca pode vir a ser descoberto, dado que é impossível. Assim, encontramos no livro do Alfredo uma referência à raiz quadrada de -1. Ele faz referência ao livro de matemática e imaginação de Kastner e Newman. Somente pode ser, abre aspas, somente pode ser expressada com exatidão como o limite de uma série infinita convergente ou uma fração contínua. E aqui a gente pensou em um outro exemplo, o número transcendental π e o seu valor, 3,14, né, em muitos números, assim, que não tem, então, uma exatidão, mas o que a gente sabe é que nunca chegará a 3,15, né? Seu limite está bem marcado. É pensar um infinito com limite. Dizer qualquer coisa em análise não é o mesmo que dizer tudo. E aí, para pensar nisso aqui, a gente trouxe 2 citações. A função que o neurótico atribui ao significante do nome do pai, Lacan propõe que corresponde ao significante de uma falta no outro, S de abarrado. E uma outra citação. O resultado da operação indicada por raiz quadrada de -1 é igual, não é um número, já que não existe nenhum número que possa ser a resposta de tal equação. Assim, é justamente a qualidade de ser um número transcendental que dota a raiz quadrada de -1 a capacidade de velar uma falta real de uma resposta, ou seja, sua própria inscrição como raiz quadrada de -1 no conjunto dos números imaginários vela a falta de um número que responda à pergunta: qual o número natural que, multiplicado por si mesmo, resulta em -1? Esse número não existe, ele falta ali como uma falta estrutural. É impossível que ele exista nesse conjunto. A inscrição raiz quadrada de -1 no conjunto dos números imaginários não tampona essa falta nos números naturais, somente inscreve a impossibilidade de que haja um número em qualquer conjunto que, multiplicado por si mesmo, resulte em -1. Com S de abarrado se postula: o significante S de abarrado não é um significante como qualquer outro, como o número imaginário raiz quadrada de -1, que é distinto de todo número natural. S de abarrado é distinto de todo o significante do outro, e por tal motivo ele mesmo não tampona a falta que inscreve. É justamente essa inscrição
desse tipo de impossível que institui a legalidade de uma ordem simbólica, que, nesse caso, responde a uma das várias impossibilidades estruturais da aritmética quando nos referimos à raiz quadrada de menos 1. Da mesma forma, atua a metáfora paterna no sujeito neurótico ao inscrever S de abarrado. Ela legaliza limites, permite um cálculo sobre a incompletude e assim articula o jogo simbólico de ausência e presença. Esta impossibilidade pode vir a ser deduzida por fora da cadeia como aquilo que, por imposição das regras estruturais, não cessa de não se inscrever, como podemos acompanhar na distribuição infinita das dízimas. Sendo impossível que haja um número que, quando multiplicado por si mesmo, seja igual a menos 1, também seria igualmente impossível estabelecer o valor de S de abarrado de algum analisante. E aí eu vou para mais uma citação. Abre aspas. Efetivamente, é o mesmo do que se passa com o significante de uma falta no outro, S de abarrado, já que não há nenhum significante que ocupe este lugar. Ele é distinto de todos os outros significantes. Se para um analisante em particular, se tentasse estabelecer o valor de S de abarrado, nada se poderia considerar como solução. Se mantém a ideia abstrata de uma operatória cujo cálculo é simbolicamente preciso, ainda que não haja nenhum elemento significante que possa ser considerado seu equivalente. Assim, a extração do objeto A é concebida como causa perdida e não como, aliás, o objeto A, né, é concebido como causa perdida e não como algo que, por faltar, pode-se querer e ter. A falta do objeto fica na estrutura, implica em uma operatória sobre a incompletude da estrutura, um cálculo. Faz do objeto perdido desde a origem e a causa do sujeito, do desejo inconsciente. Agora eu vou passar a palavra ao Bruno para dar continuidade. Beleza. Bom, vamos lá. Quando você estava apresentando, Adriano, teve pelo menos umas 4 vezes aqui que a minha conexão caiu. Eu não sei se isso deu algum problema lá no YouTube, já que eu estou hosteando. Mas ele caía e voltava e caía umas 4 vezes. Perdi umas partes. Então pode ser que isso tenha gerado algum problema lá. Acho que a gente pode ver isso depois. Mas vamos tocar aqui, né, para quem estiver acompanhando. E beleza. Deixa eu só organizar aqui melhor o computador para fazer a leitura. Tá. Bom, então, vimos com a Adriana que a extração do objeto A habilita uma clínica além do pai. Não é? Ao invés do deslizar metonímico da associação livre freudiana, é proposto um cálculo e uma operação sobre o desejo. Né? Essa clínica, além do pai, ela também pode ser chamada de clínica do objeto A. Ela é colocado como uma forma de nomear esse desenvolvimento clínico que principalmente o Alfredo ele trabalha e elabora nesses 2 livros, né, que um é a continuação do outro, que são as estruturas clínicas a partir de Lacan. Então, quando a gente está falando de uma clínica além do pai, é justamente também uma clínica que, por permitir uma operatória sobre o objeto A, não modifica, altera, né, a clínica e o modo de proceder sobre ela, né? Então, ao invés desse deslizar metonímico de uma associação livre, né, quando a gente tem proposto uma clínica do objeto A, né, na medida em que a metáfora paterna
ela, ela vem a escrever a metáfora, ela vem a propiciar a possibilidade de que um outro se torne A dentro da estrutura e transferencial, né? Mas voltando aqui um pouco. Bruno, volta um pouquinho. Tá, vou voltar. Travou. Voltou? Travou para mim? Sim. Você diz voltar a fala ou voltar o texto? Porque eu tava viajando aqui fora do texto. Era... Aí. Só retoma um pouquinho, Bruno, porque você acho que desconectou e a gente perdeu Ah, uma tá. parte da sua fala. Tá, beleza, então. Então, eu dizia né, que na clínica, na clínica freudiana, quando a gente, né, pensa a associação livre, a gente vai ter esse deslizamento, digamos assim, metonímico da fala, né, que sem uma intervenção digamos assim, uma intervenção do analista, ou sem um arcabouço conceitual que possa, né, digamos assim, propor algo diferente nessa clínica, a tendência é que haja somente esse deslizamento, né? É, enfim, né? Então, quando a gente vai pensar a clínica, né, a clínica das neuroses, a gente vai montar ela aqui daqui a pouquinho, né? A gente vai pensar, né, de que é proposto um cálculo e uma operação sobre o desejo. É isso que quer dizer, né, clínica, digamos assim, uma clínica do objeto A. É uma clínica que propõe um cálculo, né? Esse cálculo haverá de ser preciso, né, tal qual o programa de procedimento abstratos que observamos na operatória da raiz de -1 e de S de abarrado, que, como a Adriana colocou, né, compartem das mesmas funções. E é por estar estruturado em um fundamento de linguagem que será possível existir um cálculo sobre os sintomas que habilita, então, um ato analítico, né? E assim, vamos para uma primeira citação, tá? Que é assim, se trata de estabelecer, que aqui é do Alfredo, no volume 2, se trata de estabelecer se há um cálculo possível na prática analítica. E, B, dado que o inconsciente assim não faz, né, assim como a linguagem também, que tá, né, a linguagem e o inconsciente estão estruturados, eles não calculam, né, a estrutura não se calcula a si mesma. Caso contrário, se converteria em um novo nome de Deus. Quem deve fazer isso é o analista, mas calcular o que ou sobre o que, né? Trata-se então de um cálculo sobre os tipos de sintomas, ou seja, é justamente a clínica psicanalítica na medida que habilita o ato analítico, né? Essa é a citação do Alfredo. Né? Mas qual é o saber, então, que habilita esse ato? Né? Qual é o saber que, digamos, ou por onde estará habilitado um cálculo sobre essa estrutura? Né? É, o saber que habilita esse ato não será da ordem de identificar os traços de caráter ou de personalidade. Não estará individualizado no ser de um indivíduo, como portando determinadas características e assim elaborando-se digamos assim, um diagnóstico que tende muito mais a personalizar e a identificar, né, determinadas pessoas sob determinados diagnósticos, né, que, é, 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 enfim, né, e não se trata disso, né, a gente não vai trabalhar assim numa clínica que se propõe é, da particularidade, né? Será antes estruturado naquilo que a psicanálise tem, né, de particular e em emissão de autoridade. Enfim, só voltando aqui ao texto. A clínica do particular solicita que calculemos caso a caso, a partir de estruturas lógicas que são os matemas, os grafos, né, as tabelas, e é uma clínica bem categorizada e funciona como uma estrutura em que os significantes estão em oposição, né, e são pura diferença. Assim, não há meio termo
para ocorrência ou não de uma operação. É sim ou não. Houve extração do objeto A? Sim ou não. Né? É essa a resposta que vai ir nos localizando em referência a esse cálculo algebraico que vamos também realizando na clínica. Né? E, por exemplo, outra pergunta que vai aparecer, e aí já mais referida à neurose, aceita-se o fade, o barramento? Sim ou não? Sim, histeria, não, neurose obsessiva, mas vamos chegar lá na frente. Né? Então, nós temos essa estrutura lógica, né, a qual podemos calcular. A clínica do particular solicita que calculemos o caso a caso a partir das estruturas lógicas, enfim, já li isso aqui, tá. Também por isso, por estarem suportadas por letras, né, esses instrumentos passam a suportar a covariância dos termos, né, aqui estou pensando principalmente nos grafos, né, e nos matemas. Na medida justamente em que também essas escrituras estão marcadas por uma incompletude estrutural. Assim, não temos uma clínica singular, mas particular, pois propõe tanto uma estrutura quanto um cálculo para a ação do analista. Se eu fico no meu consultório, se eu faço a minha clínica, se eu não me coloco no meio de comunicação, de transmissão, eu não passo a compartilhar, por exemplo, de um saber, de uma estrutura que pode fazer laço. Não é? Senão, as clínicas, essas clínicas que se pretendem singulares, elas se fecham e morrem em si mesmas. Né? Bom, uma citação também do Alfredo. Deste modo, se trata de estabelecer o que pode configurar o saber na psicanálise. Se trata de estabelecer proponho que se refira a estruturas lógicas, cuja existência se deve aos efeitos da estrutura na linguagem em determinadas culturas, entre os quais o fundamental é o efeito sujeito mesmo. Bom, terminando a citação, continuando. Assim poderia ser calculado, em cada caso, uma interpretação correta, e ela estaria indicado pela função do falo. E aqui já passando por uma segunda citação também do volume 2 desse livro do Alfredo. O significante falo é aquele que na cadeia significante indica que aquilo em jogo para o desejo, em sua condição particular, não é qualquer coisa, ou o que é o mesmo que nenhum objeto cancelará o desejo para um sujeito, mas que há um que corresponde à interpretação elíptica do desejo, em um determinado período de tempo e contexto. É interessante a gente destacar a interpretação elíptica do desejo, porque elíptica nos remete à elipse, né, que diz justamente do movimento dos planetas e que, para que fosse bem calculado por Kepler, né, foi precisado pensar com dois focos, se eu não me engano. Né? Mas aqui, ou seja, há um cálculo, né? E há um cálculo que é preciso ser feito, porque antes a gente ficava com uma ideia de que os planetas giravam ao redor de um centro. Só que aqui a gente tem a ideia de que digamos assim, com a interpretação elíptica do desejo, é de que ele está, digamos, como se fosse em dois pontos gravitacionais, digamos assim, né? Então, o que nos chama, inclusive, a uma necessidade de algébrica, né? Porque para que você vá trabalhar com uma estrutura cujo foco são dois, né? Você precisa de um aparato que te permita, né, trabalhar com isso, né? Ou seja, sob essa incompletude da estrutura, o analista faz uma operação. Assim, o falo como significante ganha um lugar. E este lugar tem a ver com aquilo, né, que a Adriana nos apresentou mediante, né, a extração do objeto A. Seguindo a uma citação do Alfredo sobre o falo. Porque o que eu lhes ensinei é isso. Se Φ, o falo como significante, tem um lugar, este consiste precisamente em suprir o ponto onde no outro desaparece a significância, onde o outro está constituído pelo fato de que em alguma parte há um significante faltante. Daí o valor privilegiado desse significante, sem dúvida se pode escrever,
mas que só pode se escrever se escrever e se inscrever entre parênteses, dizendo que é o significante do ponto onde o significante falta, né? Tal qual poderíamos pensar a raiz quadrada de -1, não há um número que multiplicado por si mesmo vai dar em -1. Entretanto, quando notamos como -1 e o colocamos no conjunto dos números imaginários, né, o que estamos fazendo em termos da estrutura global da aritmética matemática também fundar que naquele ponto onde se faz aquela pergunta falta uma resposta e sempre faltará. Não há como, mediante as leis numéricas, né, que possa que possa advir ali algum número. Entretanto, quando a gente escreve raiz de -1, ou quando depois a gente transforma a raiz de -1 na letra i, né, a gente permite uma operação sobre isso que é uma incompletude da estrutura, no caso aqui, matemática, né? Assim, creio que que não devemos deixar de ressaltar o lugar importante que se construiu. Um dos produtos da metáfora paterna passa a ser a legalização da articulação entre o significante de uma falta no outro, deixa eu só escrever aqui, e o falo. Significante de uma falta no outro e o falo, que são esses dois símbolos. Ok? Voltando à citação, vou lê-la de novo. Porque o que lhes ensinei é isso. Se o falo como significante, tem um lugar, esse consiste precisamente em suprir o ponto onde, no outro, desaparece a significância, onde o outro está constituído pelo fato de que, em alguma parte, há um significante faltante. Vocês lembram do repartitório? Vocês lembram da letra real que falta? Né? Aqui, deixa eu ver se... Eu vou pegar depois essa parte do repartitório, mas se for possível ver, né, existe naquelas letras lá na carta roubada, né, uma que não se inscreve na cadeia. Ela sempre não se inscreve na cadeia, né? E a gente pode então, eu pelo menos proponho pensar, né, que aqui também a gente poderia situar o falo nesse lugar real da cadeia. Não sei, acho que fica uma questão para a gente debater depois, mas isso vai ficar mais claro também nas formas, mas nas formas do fantasma e da histeria e do obsessivo. Mas enfim, vamos seguir aqui. Tá. Creio que não devemos deixar de ressaltar o lugar importante que se construiu. Um dos produtos da metáfora paterna, eu vou mostrar isso depois nos slides, tá? Isso que eu tentei mostrar aqui no quadro. Um dos produtos da metáfora paterna passa a ser a legalização da articulação entre abarrado e falo. Constitui a possibilidade de operar sobre a pura falta, que é justamente o ponto em que o niilismo atual ajuda a velar. Né? Depois a gente pode voltar isso num certo sentido e atrelar a pura falta, né? Que é diferente de uma falta estrutural. Né? Porque a falta estrutural ela está, num certo sentido, legalizada, na medida em que há uma operação sobre ela. A lei, inclusive, né, quando há lei matemática, ela está se construindo em cima justamente de um lugar onde não operava uma lei. Né? E operando-se uma lei, obviamente vai surgir impossibilidades. Né? Então, lendo uma citação do Alfredo, através dessa falta de significante, se faz referência à função da pergunta causada pela covariância dos significantes, que impede que qualquer deles seja capaz de dizer aquilo que só quer dizer. Esta falta, por sua vez, não é pura, ou seja, se trata de uma falta presente, uma ausência presente. Como que uma ausência pode ser presente? Bom, se eu inscrevi que há uma ausência, num certo sentido a gente entra nesse tipo de contradição onde aqui há uma presença de uma ausência ou uma ausência de uma presença, né? Esse elemento
começa a operar num certo sentido e se confundir também, né? A forma que Lacan designa tal presença da falta é pelo significante fálico, que, por suas exclusivas propriedades, pode ser designado também o signo do desejo, do gozo ou do sujeito. O falo assim determinado passa a ter curiosos efeitos. Um deles podemos ver pensando também o conceito de ponto de fuga nas perspectivas, né? Nas perspectivas que se constrói de um quadro que se... Bom, acho que é mais fácil eu ler, né? Uma das funções do falo pode ser explicado pela ideia do ponto de fuga, né? Que, por sua vez, podemos entender como uma operação que permite uma representação bidimensional de algo tridimensional, né? Seria, bom, o ponto de fuga, né? Ao conseguir auxiliar o trabalho com essa perspectiva. Então, assim, em termos matemáticos, se a gente faz uso do ponto de fuga, é isso. Né? Onde que o falo pode ser pensado nesse conceito? Justamente como esse ponto de fuga, né? Que no nosso contexto pode ser pensado como um ponto imaginário, dado que não existe na geometria euclidiana, é, é, dado que é impossível na geometria euclidiana que as paralelas se encontrem no infinito, né? De acordo com o postulado das paralelas. Entretanto, há um ponto imaginário, né, que a gente calcula que seria o encontro e que monta essa capacidade de representar uma cena tridimensional numa tela bidimensional. Né? A gente então está o quê? Operando sobre é, 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 digamos, nessa pintura desse quadro, operando sobre essa falta estrutural, né? A partir também desse conceito matemático. Phi não só vela a falta estrutural, mas ao fazer isso, passa a operar uma lei que permite essa transposição topológica. Pelo menos eu chamei assim, não sei se está certo, né? Bom, mas... E aqui uma última citação do Alfredo para a gente passar para os grafos, para os matemas e fazer algumas leituras, né? Que insisto, existe uma interpretação possível da falta que faça dela um objeto que não é substituível, nem por nada, nem por uma série de objetos quaisquer. Quiçá não será para sempre e se manifeste sensível às contingências. Muitas vezes não se chegará nunca a interpretá-lo, mas o objeto na fórmula do fantasma, que se designa objeto do desejo, se caracteriza por ser um em particular. Foi mal, perdi. Tá, cara. Se caracteriza por ser um em particular, embora ao encontrá-la não deixe de operar certa dimensão da falta, que manterá vivo o desejo, mas vivo na medida em que pode ir mais além dessa interpretação, já que assim não é nenhum em especial. Então, então tudo acaba sendo o mesmo, né? É, nessas condições onde digamos, onde estaria operando uma neurose obsessiva, onde estaria operando também, né, também uma histeria, onde, digamos, não haveria, né, não haveria cura, né? Eu vou aqui compartilhar então o slide só para a gente fazer algumas leituras juntos. Foi aí? Tá, né? Sim, mas está a tua tela inteira. Tá, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Assim foi. Tá ótimo. Uhum. Vamos aqui então. Aqui eu trouxe para vocês o repartitório que a gente encontra na carta roubada. Vou passar aqui só para a gente... Opa, peraí. Deixa eu alternar entre essas duas imagens. Bom, nessa primeira cadeia aqui em cima, como a gente pode ver, esse seria correspondente ao imaginário, né? Nessa linha, vocês conseguem acompanhar meu mouse? Ele fica passando para vocês? Ou eu tô... Sim.
Tá, beleza. Bom, então, essas duas letras, essas duas letras centrais aqui, são aquelas que são impossíveis de serem escritas aqui. E essa parte, essa terceira linha, que já é a linha do simbólico, é aquilo que é impossível de comparecer pelo simbólico, pela posição que ele está ocupando aí, né? Nisso. Eu não vou entrar muito em, em, em detalhes aqui, né? Todo o motivo principal para trazer isso para vocês é que, bom, proponho, e aí é mais uma ideia que me ocorreu para que a gente possa pensar talvez nesse momento de conversa depois, é que a gente poderia colocar, né, justamente um parênteses nessa letra aqui do real, né, justamente por ser essa que não está inscrita e que, num certo sentido, né, parece é, que é aqui, num certo sentido, o falo vem a velar, né, dentro de uma cadeia significante. Não só vem a velar, mas também propicia, mediante uma dedução, porque se a gente se a gente está trabalhando com uma cadeia significante é, 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 que tem lá a sua lei, né, ela possibilita que, mediante, digamos, esses cálculos dedutivos, possamos estabelecer qual é o impossível daquela cadeia. Por que que é importante que a gente situe digamos assim, o impossível, né, dessa cadeia, justamente para que possa se fazer, para que se possa operar com isso, né? Porque é justamente isso que não se inscreve, né, não está inscrito na cadeia, na cadeia. O falo é aquilo que não se escreve na cadeia, porém, né, é, comparece enquanto um elemento, digamos assim, estrangeiro, né? Seria o mesmo que a gente pensar a raiz de -1 comparecendo no conjunto dos números, digamos assim, nos números naturais, né? Ela inscreve essa falta que há ali, né? Existe uma certa relação, né, da própria estrutura com aquilo. Bom, mas sigamos. Esse papo todo, né, de extração de A, e eu fico, né, talvez aqui faça muito mais sentido, né, a extração do objeto A. Por quê? Né, nessa clínica, onde, digamos assim, as coisas são um pouquinho mais quadradas, né, no sentido de não há uma neurose meio psicótica, uma psicose meio neurótica, ou alguma coisa que a gente pode pensar assim, né, esse diagnóstico ele vai se fazer primeiro mediante essa grande barra, né, que divide a clínica entre intervalo e holófrase, né, entre a extração do objeto A e a não extração do objeto A, né, entre a operação da metáfora paterna e a não operação da metáfora paterna. Então, a gente não vai dar atenção tanto ao lado direito, né, do que está aqui presente, mas é onde está a psicose, a debilidade mental, a resposta psicossomática e os 3 pontos à direita, porque os 3 pontos à direita representam justamente a incompletude dessa estrutura das estruturas clínicas, né? Ou seja, é importante que esteja marcado o fato de que ela é também incompleta e que não estaria talvez impossibilitado de que se agregassem, né, novas estruturas, né, de um lado ou de outro, né, porque também esses 3 pontos estão no lado esquerdo, né, e no lado direito, né. Quando então estamos também não vamos falar aqui nesse trabalho sobre a operação que ali, quando há extração do objeto A, vai diferenciar neurose e perversão, né? Vamos nos focar mais na questão do que aparece baixo as neuroses, que é justamente a neurose obsessiva, a fobia e a histeria. Aqui, né, o que está com uma blanc-ser seria falacer, mas aqui a gente tem uma tema para a neurose de transferência, que é justamente essa, essa neurose que vai possibilitar duas respostas, digamos assim, duas respostas frente a... Porque aqui a gente vai ter, né, a eleição da neurose, né, mas, enfim, haverá duas respostas no sentido de que haverá dois destinos, histeria ou obsessão, né? E aí, bom, a pergunta naturalmente surge é a fobia,
né, e a fobia que estava aqui. Ela seria, ou precisaríamos pensá-la enquanto um posicionamento não produzido, né? Então, enquanto é, é, uma, uma posição, né, que inclusive podemos vê-la aqui nesse matema, né, porque o hablante ser aqui no caso, o fala ser, né, na fobia, ele vem localizar-se no rombo. Então, seria, né, as especificidades da própria clínica da fobia que, bom, também não vamos contemplar, né, para que a gente possa seguir em direção à histeria e à obsessão. Mas aqui a gente, deixa eu só ver se, voltando aqui um pouco, né, essa seta, ela situa onde estaria o hablante ser nessa estrutura, né, o fala ser nessa estrutura, né, estaria do lado do sujeito, então estará tanto na neurose obsessiva quanto na histeria, né? Aqui, quando a gente tem essas setas que apontam, né, logo embaixo, bem aqui, que apontam da esquerda para a direita e da direita para a esquerda nas perversões, isso nos dá a direção de leitura, né? Então, a direção de leitura da fórmula nas perversões é da direita para a esquerda e da neurose obsessiva da esquerda à direita. Bom, chegamos, né, estamos aqui, né? Estamos agora entre neurose obsessiva e histeria, né? E estamos frente a uma operação estrutural que também como essa, né, nos requisitava a resposta de se houve ou não extração de objeto A, aqui, né, também é requerido a resposta se houve sim ou não ao fade, né? E como pensar o fade? Podemos, bom, propõe pensarmos que como a aceitação aceitação deste sujeito dividido, né? Ou como estará situado este sujeito, né? Dividido ou não? Porque justamente, né? Quando a histeria diz sim ao fading e a obsessão diz não, o efeito por exemplo, na neurose obsessiva, de que o outro sim é barrado, eu não, né? Então digamos, essa seria esse ponto inicial que marcaria então uma posição uma posição obsessiva relativa ao fade. O S, o que o obsessivo tenta manter é o S sem barra, digamos assim, né? E só para antes que eu me esqueça, né, ainda relativo ao que seria uma direção da cura, Alfredo nos coloca que a obsessão careceria de um trabalho de esterilização para né, para chegar à cura, né? Bom, aqui começamos a entrar nas possibilidades de leitura, né, da fórmula. E acho que para a gente deixa eu só ver aqui se eu coloquei. Acho que eu esqueci de colocar. Eu esqueci de colocar uma fórmula, que é a divisão do sujeito no campo do outro, mas está aqui no quadro. Vamos ver se eu consigo. A divisão do sujeito no campo do outro, né, como a Flávia apresentou, né, nessa divisão entre A e sujeito, né, nós temos o A taxado do lado do sujeito e a forma. Oi? Bruno, tenta tirar a imagem, o slide, porque aí a gente vê melhor o quadro. Tá. Desse jeito ele fica pequenininho, a gente não consegue enxergar. Entendi. Tá, eu vou parar aqui. Acho que melhorou. Tá. Então, aqui a gente tem a divisão do sujeito no campo do outro, né? Esse como o meu lado, este como o lado do outro, né? Dessa divisão, a gente tem a localização, né? Da fórmula do fantasma aqui no lado do outro, não é? Será
será sob essa fórmula do fantasma que a gente vai pensar a fórmula na neurose obsessiva e na histeria. O rombo central permanece e o que vai alterar-se são os elementos da esquerda e os elementos da direita. Me parece, num certo sentido, importante que a gente passe antes por essa divisão do sujeito no campo do outro, né? Porque é como se a gente vai abrindo lados, e às vezes a gente está do lado do sujeito, do lado do outro, do lado do objeto, do lado do, né? E você já não sabe mais de que lado está, de tantos lados que vão se abrindo um pouco aqui. Mas vamos voltando aqui os slides. Deus. Zoom, share screen. Aqui. Beleza. Então, porque aqui justamente, né, o lado, aqui a gente tem o lado do outro, o lado do sujeito, mas aqui a gente também tem o lado do sujeito e o lado do objeto, né? Mas enfim, né? Eu vou passar para as leituras, para como podemos fazer as leituras das fórmulas, e depois a gente vai voltar aqui aos elementos para tentar algum tipo de, de dedução em cima dessa lógica que pode facilitar o uso dela. Então, pelo menos algumas coisas que eu pensei que a gente pode aproveitar, né? É, mas vamos pensar, então, a leitura das fórmulas, né? Lembrando que para chegar aqui, né, esse sujeito ele já teve que, digamos assim, que passar por duas perguntas, né, relativa à extração do objeto A e relativo ao fade. Então, vamos fazer a, a leitura, né, da esquerda para a direita a partir de cima, superior, parte superior. Não tem nenhum, não necessariamente precisa ser assim, é só como que eu vou começar, né? Então a gente tem esse objeto A que é sobre menos φ, né, no lado do sujeito. E temos lá em cima escrito: eu sou o objeto sexual para o outro, né? Se eu sou o objeto sexual para o outro, eu sou esse objeto que completaria a incompletude estrutural, né? Bom, importante lembrarmos, né, ah, como a Flávia colocou na apresentação dela, é, a, essa, essa diferença do... Gente, esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, vamos lá. Sou objeto sexual para o outro. Enfim, completa essa completude. Entraria nesse lugar de completude para o outro. E gente, me fugiu o que eu ia falar. Desculpa, mas vai reaparecer. Mas enfim, vamos lá. Desejo de, né? Então a gente tem essa leitura da esquerda para a direita, né? Então eu estou fazendo da esquerda para a direita porque também temos aquele acompanhamento da seta, né? Que é justamente a leitura que temos que ter referente ao rombo: um amo, um senhor, um outro absoluto, o esforço por reanimar, reassegurar, completar e reparar ao outro. Como? Como o histérico poderia estar posicionado, ou, né, como poderia estar posicionado, como as coisas poderiam estar posicionadas de modo que isso se afigurasse. Justamente quando menos φ é colocado do lado do sujeito, né, vamos fazer, vamos saltar aqui e vamos ler aqui, ó. Mas algo falta em meu corpo, a castração imaginarizada como própria, pago com a sua pessoa, né? É manobra da neurose dizer que a falta que é a falta que é estrutural é, por exemplo, estaria em mim, no caso. Falta algo em meu corpo, estaria do meu lado. Assim a gente tem uma posição que mantém do outro lado, à direita, o A sem estar taxado.
Porque justamente, né, para que haja um senhor, eu na posição histérica eu tenho que me fazer, eu vou pagar com o meu desejo para que haja essa ah, para que haja esse senhor, né? A histeria é conhecida e caracterizada pelo amor ao fading, né? Amor a essa, num certo sentido, a essa, deixa eu baixar um pouco, a essa barração e ao mesmo tempo em não ser, né? Porque a frase que o histérico dirige ao ao outro eu não sou isso nem aquilo, num certo sentido, né? Mas enfim, é, e um ponto importante aqui também dentro dessa leitura que eu pulei, né? O que não se sabe. A falta imaginarizada, sim, não permite a função do objeto A. Aqui é importante que a gente trabalhe entenda o que pode querer dizer esse parênteses dentro, dentro dessa fórmula, né? É o lugar do impasse. Num certo sentido, aquilo que impede que essa estrutura faça esses giros, né? Porque essa aqui já é a estrutura de uma neurose curada, digamos assim, né? Percebam, por exemplo, no caso, o parêntese aqui, ele já está entre S e punção de A, né? Estando assim, ele faz unidade do que há ali dentro, permite que haja esses movimentos ao objeto, que seria essa ida, né? De S a A, né? De ida, movimento até o objeto de desejo, interpretação, e aqui rediasco, busca, interpretação e busca. Quando a gente tem aqui, então, essa segunda volta do encontro com esse objeto, reproduz, enfim, só para contrastando aqui com essa fórmula dela curada, né? Assim como justamente colocava e trabalhávamos a questão do parêntese. O parêntese aqui, ele coloca um impasse e, me desculpe, eu posso estar errado, mas também, se não me engano, é onde podemos situar o... É isso, não tem como estar errado. Então, o falo está ali, né? É onde está justamente o falo, né? Aqui como aqui como falta, aqui como angústia de castração, porque também podemos ler menos fi como essa angústia, né? É, já é, já quando a gente já está trabalhando com a fórmula da neurose obsessiva, né, também destacar que temos esse rombo central, né, e que aqui já é uma coisa que eu não sei se corrobora, mas Tá sem áudio, Bruno. Bruno? Bruno! Bruno, alô? Ele já percebeu, Gilberto. Ah, tá. Desconectou. voltei. Quanto tempo eu tô falando sozinha? Não, pouca coisa. Vamos lá. Você parou em corrobora. Meio minuto, mais ou menos. Meio minuto? Desde que você começou a falar da neurose obsessiva. Ixi, Maria. Então vamos voltar. Tá, tava até um silêncio aqui, mas vamos lá. O outro, né? O outro está afetado pela falha. Se o outro está afetado pela falha, houve extração do objeto A. Eu não, né? Por quê? Porque eu enquanto neurótico obsessivo, disse não ao fade, né? O que a gente tem, então, é essa degradação do outro em um outrinho, né? E a agressividade frente a esse outro do desejo, né? É, o,
ao contrário do que a gente viu na fórmula da neurose obsessiva, onde o falo estava como menos fio à esquerda, né? Da histeria. Da histeria, desculpa. Estava com menos fio à esquerda, esse falo está positivado aqui na neurose obsessiva, né? E na medida em que, então vamos comparar, né? Na medida em que o falo está positivado, ele está como um objeto idealizado, uma unidade de medida, um padrão ouro, né? Então percebam que se a gente pensar, só aqui uma forma para a gente pensar junto, se a gente pensar que no eixo cartesiano, né, a gente tem números positivos e negativos, se a gente pensar que rombo pode ser zero, a direita de rombo positivo, a esquerda negativo. Por que eu digo isso? Porque quando o falo aparece ao lado esquerdo, como menos, ao lado direito, como mais, como positivado, né? Quando o A aparece no lado direito, aqui na fórmula da histeria, né, ele está sem a marca da falta. Mas quando ele está aqui no lado esquerdo, na neurose obsessiva, ele está com a marca da falta, né? Com efetuado essa extração do objeto A. Ou seja, quando a gente vai para a esquerda, né, parece que tem alguma espécie de perda, né? Seja o falo enquanto negativo ou o A enquanto taxado, né? Quando a gente e o que a gente pode dizer, por exemplo, do deslocamento do objeto A entre esquerda e direita aqui na fórmula do fantasma? Que na neurose obsessiva ele aparece como singular, né? A gente pode até ler aqui, ó. Do lado do sujeito, né? Elemento A, do lado do sujeito singular, na obsessão, do lado do objeto plural. Então esse objeto ele aparece como uma cascata, né? Dentro da neurose obsessiva, porque depois que, digamos assim, quando já não é o carro A, é o carro A linha, o carro não precisa ser o carro, né? Ou, enfim, mas essa degradação, né? Onde é, onde a falta está no outro, mas não em mim, né? E aqui a gente vem, e isso é importante a gente notar, né? Os parênteses também, vejam só, né? Eles distinguem e colocam, né? Por exemplo, aqui no caso, o que não se sabe aqui, raiz de menos fim no caso, né? Que é a falta imaginarizada sim permite a função do objeto. Aqui no caso, né? Gente, eu me perdi. A falta, o que não se sabe, enfim. Então podemos comparar o que não se sabe na histeria, né? Que a falta imaginarizada assim não permite a função do objeto A. Se a função do objeto A não ocorre, a gente pode também pensar que os deslocamentos e o funcionamento do bucle também estariam prejudicados, né? E o que não se sabe na neurose obsessiva, que sempre se vai frustrar, já que ninguém é o ideal, né? Beleza. E deixa eu ver o que mais que a gente pode... sim, situar o sintoma aqui, né? Porque há também, digamos assim, uma certa... A gente pode pensar uma certa distinção ou diferença entre como pensar o sintoma é, em cada uma dessas estruturas, né? A histeria, ela vai nos permitir pensar justamente a noção do hieroglifo, aquilo que precisa ser decifrado, né? Num certo sentido. É, 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 Enquanto, né, que na neurose obsessiva a gente estaria tratando dos labirintos dessa neurose que vai, né, digamos assim, de objeto em objeto, tentando prevenir a síncope significante, né? É, deixa eu ver aqui se há mais alguma coisa que a gente pode destacar.
né? Acho que Bruno, só para, acho que me ocorreu agora claro. essa ideia, assim, a grosso modo, né, de pensar o discurso da histérica e o discurso do obsessivo, que a histérica fala em primeira pessoa, né? Eu, alguma coisa, eu. E o obsessivo fala do outro, e é difícil tomar a palavra em primeira pessoa, Uhum. né? Sim, sim, justamente de onde está localizado o impasse, né? Uhum. Uhum. E então, né, assim, digamos, a grosso modo, num certo sentido, o que a gente ah, também quis trazer com todo o caminho até aqui, né, passando da, da extração do objeto A até a construção dessas fórmulas, não é, é que ficasse, digamos assim, até num certo sentido bem evidenciado o quanto que é, é, trata-se de operações, de cálculos, de exatitude, né, de uma estrutura que se propõe lógica, né, e que na medida em que se propõe lógica, na medida que se propõe em letras, né, dá lugar a um particular para que, bom, o singular de cada caso possa ser lido sob essa ótica da particularidade, né, e é, 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 e para isso, né, a gente precisa dar conta, né, ah, por exemplo, né, dar conta de uma certa abstração. Por exemplo, é muito difícil para crianças que, se você faz a pergunta a ela, eu tenho 2 balas e tiro 3 balas, quantas eu tenho? Como é que eu encaixo o número -1 com qualquer com qualquer objeto natural? Não existe -1 mouse, por exemplo, aqui no caso, né? São operações abstratas difíceis de serem compreendidas. Não há tanto uma intuitividade, né, nisso, inclusive, né, o Alfredo nos faz uma, uma advertência, né, de que, deixa eu ver aqui se eu acho que eu posso terminar com ela, que, deixa eu ver aqui, mas que as fórmulas, né, elas também pretendem inibir qualquer uso automático delas, porque é necessário um processo ou universal dessas fórmulas, né? Não se, inclusive essa psicanálise, a gente não se propõe universal, se propõe, num certo sentido, para um homem sujeito da ciência, né? Afetado por ela, para uma pessoa que então submete a sua falta, né, a um psicanalista, porque também poderia ser alguém da igreja, poderia ser, né, não se trata também de uma clínica toda, ou de alguém que possa ser histérico, que possa ser obsessivo, que possa ser, né, porque não há lugar para ser, né, dentro da clínica de Lacan, na medida em que há esse rombo, né, essa incompletude da linguagem, né? Fica-se entre S1 e S2, né? Esse sujeito. E a ideia era que a gente e até um pouco estranho fazer uma apresentação sobre neuroses assim, digamos assim, tão indo para um caminho lógico assim, né? É, mas que constrói uma operatividade na medida que permite que possamos fazer uma leitura sobre o impossível dessa cadeia, né, e assim operar sobre ela. Num certo sentido, também assim um procedimento matemático, quando
quando se torna possível operar com grupos infinitos, infinitos enumeráveis e não enumeráveis, infinitos de diferentes grandezas, né? E que é o que vai nos permitir nos aproximar de um objeto A que não é objetivável, né? E que necessita ser determinado dentro de cada caso mediante um cálculo. E aqui o que a gente tentou fazer hoje foi, num certo sentido, prover vocês com a possibilidade de leitura e de que pudesse se armar a possibilidade de que, né, de que esses casos possam ser lidos, né, diagnosticados, enfim, né, e que nisso possa haver uma manobra, uma entrada no analista naquilo que a gente estava justamente, por exemplo, falando sobre essa interpretação do desejo, né, não há precisa, né, o campo de uma psicanálise ele só vai se formar se houver a incidência, né, a incidência da- do analista, né, mediante essas leituras e mediante esse cálculo, né, e eu acho que é isso. Podemos nem abrir para pergunta, não sei se está transmitindo. Tá transmitindo. Bruno, eu até já copiei uma pergunta para o Tá. bate-papo aqui do Zoom. Não sei se, Bruno, Adriana, não sei se vocês preferem que a gente leia, se vocês já vão olhando aqui no bate-papo. Deixa eu ver aqui. Esse do estrutura transferencial? Não, mais embaixo. Ah, Uma pergunta da Eduarda. o que seria a síncope 5. significante? Caraca, ela foi exatamente na coisa que eu estava com mais dificuldade de entender. Mas, então, eu vou dar uma resposta e eu espero que quem estiver comigo me corrija logo em seguida. Mas o que eu entendo, o que eu vim a entender como síncope significante seria, não sei se seria exatamente o efeito letal do significante, mas essa possibilidade de que algo possa dizer sobre o meu ser, né? Ou essa afirmação sobre que sou, né? Ah, que sou. Não sei se alguém puder me ajudar. Essa aqui eu me arrisquei a falar aqui, prefiro, mas se alguém conseguir me ajudar. Bruno, não seria a não possibilidade disso? Você falou da possibilidade do significante dizer? Uhum. É porque assim, pelo que eu me lembro, né, o obsessivo tenta evitar a síncope significante. Bruno, se você considerar a Hum? síncope, né? O Uhum. significado de síncope como desaparecimento, né? Eu acho que dá para a gente Sim, pensar. Hã? sim. Uhum. Evitar o desaparecimento, sim, porque o neurótico obsessivo ele vai vir justamente afirmar que eu sim sou, né? Sim, e o significante tem esse efeito, Uhum, né? De desaparecimento, né? Porque ele não representa o sujeito como um todo, né? uhum, sim. Ele está sempre, a possibilidade de representação e de apresentação é sempre entre significantes. Ele sequer representa a si mesmo, um significante não representa a si mesmo e nem representa ao sujeito, Uhum, né, inteiramente, né? Uhum. uhum, sim. Acho que é o efeito de afânise que, Uhum, que ele provoca. uhum. Bom, Eduardo, não sei se te ajudou, mas acho que dá alguma direção. Tem mais perguntas? Deixa eu ver lá. Chat.
Enquanto a gente espera um pouquinho, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Porque me parece que o que você propõe pensar, o lugar que você propõe para o falo na cadeia, né? Como um impossível, como aquilo que não se escreve, né? As tuas considerações me fizeram pensar muito mais no significante da falta no outro, como aquilo que não se escreve, né? Porque o significante da falta no outro tem essa particularidade, assim como tem esse número, que não é um número natural, que é a raiz quadrada de -1, né? Que ele é e não é um número. O significante da falta no outro, ele é e não é um significante. Porque se fosse um significante, ao inscrever a falta no outro na cadeia, ele a tamponaria, né? Sim. Então, ele não se escreve na cadeia. Essa é a particularidade desse significante, porque justamente se inscrevesse, tamponaria a falta que ele quer representar. Porque me parece que o falo sim se escreve na cadeia, né? Se você pensar, pensa no esquema R, né? Se a gente tem do lado do triângulo simbólico, né? P em A. Se P está em A, se existe o nome do pai operando em A, no outro vértice do outro triângulo, a gente tem sujeito no falo. Quer dizer, o falo é aquilo, né, que retira o sujeito da sua condição mortífera, do lugar do morto. Né? Então, o falo é quando o sujeito, que é o morto lá no jogo de bridge, quando ele assume uma cor, um naipe. E isso sim se inscreve. Né? Então, me parece, o que eu te coloco como questão é se você não está falando ali, né, não exatamente do falo, né, que é o que vela, né, o recobrimento do significante da falta no outro, mas sim do significante da falta do outro. Essa relação entre esses dois, entre falo e significante na falta do outro, foi algo que eu quebrei muito a cabeça, né, tentando entender. E tem deixa eu ver aqui, uma citação. Aqui, ó. O Alfredo ele diz aqui: porque esse aqui, na verdade, isso aqui é uma citação do Lacan. Vou traduzir ela aqui do espanhol. Porque aquilo que ensinei esse ano, se fi, o falo, como significante, tem um lugar, esse consiste muito precisamente em suprir esse ponto onde o outro desaparece da significância. Ou seja, suprir o ponto de S de abarrado, né? Onde o outro está constituído pelo fato de que, em alguma parte, há um significante faltante. Daí o valor privilegiado deste significante, que, sem dúvida, se pode escrever, mas que só se pode escrever entre parênteses, dizendo que ele é o significante do ponto onde o significante falta. Porque justamente eu estava pensando que, sim, por exemplo, teria uma especificidade nessa escrita, mas não é que não se escreva. Né? Né? É que ele se escreve entre parênteses. Porque justamente assim, tem algo que não tá inscrito na cadeia significante no sentido de estar operando uma cadeia significante, né? Tem algo que é, por exemplo, né, se a gente pensa o repartitório, deixa eu voltar aqui no ah, porque o que eu tendo a pensar é que a inscrição na cadeia seria nessa primeira cadeia aqui de cima. O que está para cá, o que está abaixo, né, como seria aquilo que não está escrito, né, mas esse ponto, né, o ponto real, a falta real é aquilo que não cessa, digamos assim, é aquilo que não cessa de não se inscrever,
Por isso pensei como justamente o lugar onde o falo compareceria em suplência. E aí, mas justamente dentro dessa divisão daquilo que se escreve e daquilo que não se escreve, me pareceu, ao longo do estudo, que dentro da clínica, né, o falo justamente seria o sinal que aponta tanto ao desejo, ao gozo, ou à angústia, mas também à incompletude, num certo sentido, assinala. Por isso que, assim, a diferença que eu tentei trazer um pouco no trabalho era pensando o falo justamente como aquilo que comparece lá na perspectiva, né? Como aquele ponto imaginário não inscrito, mas que amarra e regula uma ali no caso uma operação, né, de criar uma tridimensionalidade dentro da. Por isso que justamente foi bem confuso conseguir traçar um bom limite entre esse de abarrado e falo justamente onde parece que eles vão se sobrepondo num certo sentido, assim, como produtos de uma mesma operação, né, ou algo nesse sentido, mas enfim, né, foi. Acho que o falo seria o produto de uma operatória sobre o significante da falta no outro, né? Sobre essa falta estrutural, Uhum, né? Que uhum, é a metáfora paterna. Daí sim se estabelece o que Karina trabalhou com a gente, né? O campo da realidade. uhum, Hum? O ponto de fuga é isso, é a realidade fechada que permite o estabelecimento da perspectiva, né? Se fosse na psicose, era completamente aberta ao infinito. uhum. Não tem ponto de fuga aí. Sim. Hum? É um ponto impossível, é um ponto que não existe, porque não existe, né, na geometria euclidiana o encontro das paralelas, Uhum. mas que existindo de modo, digamos assim, de modo imaginário, né, como esse lugar que eu imagino um encontro das paralelas, né, gerando essa extração e essa operação, né? Sim, a Mas gente poderia Bruno, pensar, Hum, só completando o que ele está falando aqui, Uhum. a gente poderia pensar como existe a partir do momento em que a realidade está enquadrada, uhum, né? Que é o que a operatória da metáfora paterna permite. Era só isso, Karime? Ah, então, Bruno, talvez o falo se aproxime mais disso que você acabou de dizer, né? Vocês estão me ouvindo? Eu estou com mudo? Não. Talvez o falo se aproxime mais disso que você acabou de dizer, desse ponto imaginarizado, né? Desse ponto que você constrói como esse ponto de fuga, uhum, né? Como uma possibilidade, né? Da ordem do imaginário mesmo. E isso que acho que você falou antes, né? Sobre aquilo que não se inscreve na cadeia, que tem a ver com o real, impossível, né? uhum, Assim, pensando rapidamente, acho que corresponderia mais ao que Flávia apontou, ao significante, uhum, né, do abarrado. sim, Né? Então, acho que a gente pode talvez pensar em duas coisas diferentes, né? Mas eu tendo a pensar, te escutando, eu falo uhum, mais exatamente com esse ponto de fuga, assim, que você supõe, que você imagina, que você constrói, que está ali, ou que vai estar ali em algum momento, né? uhum, Aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Eu não sei agora para vocês dois, porque eu não sei qual dos dois que disse isso. Eu fui anotando e agora voltando às minhas anotações. Em algum momento, quando vocês estavam apresentando, vocês disseram assim: ah, então tá, não haveria cura, né? E depois né, veio aquela fórmula, né, do que seria a cura da neurose. Então, eu queria saber quando é que não haveria cura, assim, né? Se vocês pudessem retomar um pouco a fala de vocês, né? Quando é que seria possível, então, um processo de cura, um tratamento? Quando não? Só porque eu pesquei essa fala no meio da apresentação de vocês dois. eu não Vocês lembro. estão lembrando quem foi que disse? Também não, que não haveria cura. É, é.
depois de falar do ponto de fuga, do ponto Uhum. Não deve ter imaginário, sido eu, deixa eu ver talvez aqui. tenha sido o Bruno, Eu não entendi pelo que assim, veio não. antes dele. Eu entendi de um outro jeito. Eu entendi que ele disse que a fórmula de S Uhum, barrado punção de A seria a neurose curada, né? sim, Uhum. uhum. Sim. E a não curada é as que estão a neurose obsessiva e a histeria, que as duas que eles trabalharam. As duas formas, Né? sim, sim. Naquela formulação, Uhum. as não curadas. Depois de E uma na análise, outra se chega ali, né? seria, Idealmente, se chega sim, ali. sim. Né? Uhum, Eu não sei se uhum, foi isso, Bruno, não sei se foi essa. Talvez seja isso, né? Até o Alfredo fala assim, a importância de não confundir essas fórmulas com a cura, com a da cura, da neurose, radica em que estas levam inscrita um impasse. Aquilo que está entre parênteses leva inscrito aquilo é o que Uhum. está como sim. impasse na fórmula, né? A fórmula do Uhum, fantasma implica não só um movimento orientado, como já se indicou, senão que, ademais, inscreve a modalidade em que habilita o ato do desejo e seus efeitos. Então, é, é, há algo, né, de não funcionante, né, nessas fórmulas, né, da Mas histeria. eu acho que tem um trecho que ficou de fora que a gente pensou sobre a condição, né? A condição para uma análise acontecer, Uhum, que tem a ver com esse posicionamento, é, essa falha histórica, né? Bom, e aí nos nossos estudos aí a gente passou um pouco sobre isso, que só é possível analisar os casos em que o Falassé se posiciona como tendo falhado. Ele uhum, assume essa falha histórica sancionada no outro, né? uhum, Assume um não saber. Acho que a gente falou, a gente não chegou a trazer, mas a gente passou por isso. uhum, uhum, E sobre a posição que o analista assume, né? Nessa nessa fórmula, assim, que uhum, ele assume a posição de outro, né? uhum, E uhum, aí, nisso, ele sustenta que, que o analisante fale sobre esse outro, né? Sobre essas outras uhum, cenas, uhum, enfim, sobre a cena do outro, ou seja, o que o perpassa, né? O que constitui ali a relação com o outro, do desejo, enfim. E aí, por uhum. isso que eu acho que o Bruno falou da direção da cura. Não sei, mas eu não tinha Sim, ficado para mim essa parte também de uma não cura, mais do que é a condição de análise. sim. uhum. Tem mais uma pergunta aqui no chat, Tá. do Luiz Boto, deixa eu recortar aqui para vocês. Uhum. Φ maiúsculo e S abarrado, o tempo todo. No 20 ele diz, nunca igualei os dois. Assim, né, um comentário do Luiz referente ao Φ e o S de abarrado, né, que no 8 ele iguala, né, o Φ e o Lacan iguala o Φ e o S de abarrado o tempo todo, e que no 20 ele diz que acaba que nunca igualou os dois, ou seja, talvez a gente esteja também sobre um ponto instável, assim, né, da, Sim. da neurose, né, mas, mas é difícil, viu? Uhum. Acho que se não tiver mais nenhuma questão, a gente pode encerrar. Tem mais uma aqui, peraí. Tá. Mais duas, aliás. Tá.
Então, a Eduarda coloca, né? Se na obsessão o que se evita é se deparar com a falta de um significante que defina seu ser, né? Eu não diria que seria isso na obsessão. Eu diria que não é não é que ele se evita deparar. Deixa eu ver. O obsessivo não estaria tentando manter a ideia de um outro sem barra? Também, sim, justamente. Deixa eu Exatamente isso. Deixa eu voltar aqui na fórmula. Cadê? Cadê o lugar? Share screen. Ela está perguntando, Bruno, se é o outro com O maiúsculo ou outrinho, tá vendo? Continua a questão. Deixa eu ver aqui. Não, acho que na verdade. Tanta aba aqui que eu não consigo achar o. Tudo muda. Aqui achei o chat, pronto. Tá. Na obsessão, o que se evita é se deparar com a falta de um significante que defina seu ser. Eu não sei isso, me parece muito mais de que o obsessivo se coloca como definindo-se como eu sim sou, e assim ele tenta evitar é o fading, né? Ele tenta evitar não ser, né? Uhum. É, Sim. Então, o obsessivo não estaria tentando manter a ideia de um outro sem barra também? Não, porque para que ele possa se afirmar enquanto não tendo barra, a barra precisa comparecer nesse outro desejo que justamente vai se degradando. Aqui na fórmula, quando a gente tem aqui, ó, degradação de φ em menos φ, é falo simbólico em falo imaginário, né? Então, deixa eu ver aqui. Vocês estão tentando manter a ideia de um outro sem barra também. Então, não, tá vendo? Aqui no lado da esquerdo da fórmula do obsessivo, o outro tá sem barra. Inclusive, né, a posição dele é, é de agressividade frente a esse outro do desejo, né? É a degradação desse outro em um outrinho. Deixa eu ver. Está sem barra, não, né, Bruno? Você falou? O A tá com barra, né, no caso. Isso. Tá barrado Uhum. isso. Uhum. O outro é barrado. Eu não, isso, tá. Como você mencionou, isso mesmo. Ou seria outrinho. Fiquei confusa. Eu acho que a sua confusão talvez se faça nesse sentido, Eduarda, de que há uma degradação mesmo, né? Se a gente vai além nessa parte aqui, ó, né? A degradação do outro em outro. Então, será que o que você te propõe pensar é que talvez seja aqui que está localizado um pouco o que você não está entendendo, né? Nessa diferença entre outro e outrinho, né? Porque justamente tem essa posição na obsessão, né? Olha aqui, ela está colocando. Pensei isso a partir do que disseram sobre evitar a síncope significante. Uhum. Eu acho que a gente vai ficar devendo ou investigação ou uma aula sobre síncope significante. Sim, Mas olha só, eu pensei aqui que é que o meu cursor não vai, né? Não consigo mexer na tela. eu posso botar aqui. Mas aí, isso aí mesmo, no A, linha, tal, eu acho que para evitar a evitação da síncope significante tem a ver com isso aqui, sabe? Com essa degradação, essa tentativa de Reestabelecer um objeto idealizado? essa tentativa de Reestabelecer o objeto idealizado? e isso que o obsessivo Sim. se põe a cobrir, né? A cobrir essa falta do outro, entende? Sucessivamente, como o Bruno falou, em cascata. Uhum. Metonimicamente, inclusive. Exatamente. Tá? Porque a gente pode voltar aqui, Exato. ó, e pensar que aqui, ó,
A linha, a duas linhas, a três linhas, e a metonímia do lado do objeto, e que a gente pode, inclusive, pensar com a estrutura do sintoma obsessivo, que se trata de um labirinto, né? Uhum. E me parece que Então, tem a ver não com é o essas três. outrinho, não, tá, Eduarda? Ah, tem outra questão aqui, ó. É, da cura e da não É, cura, né? pode retomar como se dá a cura e não cura, não ficou claro. Ah, Ah, ia te sugerir para voltar naquele uhum, matema que tem a circulação, as voltas. Isso. uhum. Sim, a gente ficou pouco tempo Efeito aqui, de uma né? barra no outro tom. Bom, o que a gente pode pensar aqui por exemplo, né? A gente pode fazer uma certa comparação entre esses três matemas, né? E uma coisa que a gente pode, é, digamos, verificar é que na fórmula do fantasma tem algo interessante, que é o fato de que A comparece no singular ao lado direito, coisa que não acontece aqui na fórmula do obsessivo, justamente onde há um impasse. Se o analista, por exemplo, comparece poderia comparecer aqui, né, reforçando, por exemplo, na histeria, a responsabilidade subjetiva, né, e aqui poderia forçar tanto essa posição, né, e chegar, por exemplo, talvez a uma não cura ou um efeito iatrogênico, talvez da psicanálise, né? Penso, talvez não cura também, a gente pode pensar, né? E que também há uma certa diferença, que é o rombo aqui, ele está justamente expresso em duas setas, uma que vai, um movimento de ida e um movimento de volta. A gente não tem nenhum movimento expresso nessa fórmula, né? Ah, é, e porque, bom, a gente vai ter que operar justamente nesse nível do sintoma que está gerando um impasse. Se há um impasse, não há uma decisão, há uma situação de vacilação ah, referente ao desejo. Né? Efetivamente, não se chega a determinar um objeto que possa, por exemplo, fazer diferença, né? É, por exemplo, hum, ah, é, 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 que seria justamente, a gente pode pensar a possibilidade de que haja um cálculo e uma interpretação elíptica do desejo, por exemplo, na neurose, né, que permita é, 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 que vai permitir intervenções tais que que cheguemos a uma estrutura que permite, digamos, esse efeito de continuidade da dialética, porque aqui o que ele nos coloca é que de S a A a gente tem um movimento de ida, de A a S a gente tem um movimento de volta. Esse ponto que desce aqui, ele não volta a este A, né? Ele é a continuidade da dialética e do desejo, mas sob uma nova forma de sujeito, né? Esse terceiro movimento ele vai. Não sei se aqui seria o caso de um oito interior, mas ele vai permitindo esse funcionamento da cadeia, né? Ou seja, aqui pelo menos a maneira como que estou imaginando é, é que esse impasse o que muitas vezes um neurótico chega é com um impasse ao nível do desejo. Por exemplo, eu não quero aquilo que desejo, né? Poderia se estabelecer dentro ah, de uma análise, né? Ou seja, de que o hablante ser pode não querer aquilo que o sujeito deseja, né? Porque a gente tem que lembrar que a possibilidade de trabalhar com, com incógnitas justamente e que exista covariação, que tenha existido
uma extração do objeto A é o que permite que tanto a gente possa pensar diferentes pessoas, funções nos lugares dessas setas e desses pontos e operar com isso. Não sei se talvez, né, assim, tem algumas falas que a gente fez no sentido de direcionar a cura, por exemplo, né, uma fobia que não está posicionada, que então precisaria vir a se posicionar, se então, né, caminhar, né, ou referente à neurose obsessiva, esse processo de histerização prévio antes a chegar aqui digamos, nessa forma que a gente está pensando. Então, isso aqui vai dando direções e marcos referenciais para a gente pensar a direção da cura. Se a gente vai pensar a direção da não cura, eu acho que da não cura seria muito mais pensar, talvez, quando que ou que por quais motivos esses elementos podem não funcionar, ou qual pode ser a posição do analista que, que gere resistência ao processo, enfim. Né? Bruno, acho que pela hora aqui já podemos encerrar. O que você acha? Bruno e Adriana. Tudo bem. Tá? Então, agradeço a vocês. O próximo encontro vai ser uma apresentação de investigação do Luiz Boto, com o tema Entre a Vergonha e o Real, a Ontologia em Lacan. Tá? Depois teremos esquema I com Karina Silton. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite.